Nós vimos uma parábola na semana passada do senhor da vinha, né, que distribuiu trabalho para várias pessoas, mostrando a bondade e a generosidade dele. E vamos agora olhar para mais duas parábolas aqui. Lucas 14. Aconteceu que ao entrar ele no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia, convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saí depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amados no Senhor Jesus Cristo,
A hospitalidade era uma prática muito cara, muito rica para os judeus. Era muito comum eles exercerem a hospitalidade para com as pessoas. Isso durante toda a semana, mas de um modo especial no dia de sábado. Pois, geralmente no sábado, quando se tinha aquele culto religioso, né, na sinagoga, logo após aquele momento de adoração, de leitura da lei, geralmente uns convidavam outros para as suas casas a fim de participar de um jantar ou de um almoço, dependendo do horário. E Jesus, irmãos, muitas vezes ele era um participante assíduo das sinagogas, né? Ele guardava o dia do Senhor para prestar culto, ouvir a lei de Deus, adorar a Deus. E muitas vezes o Senhor, ele recebeu muitos convites. Pode ler nos evangelhos e você sempre vai encontrar Jesus jantando ou almoçando na casa de alguém. E muitas vezes o anfitrião, aquele que queria mostrar hospitalidade, ele convidava a Jesus com sinceridade, para aprender mais de Cristo, né? Eles ficavam impressionados com a sabedoria dele e queriam ter mais um tempo com ele, pessoalmente, ou com alguns convidados mais próximos, para aprender mais de Cristo. Porém, irmãos, em outras ocasiões, Jesus era convidado para esses banquetes, esses jantares ou almoços, apenas para que os seus inimigos pudessem observá-lo e encontrar nele alguma coisa para criticá-lo e para condená-lo. Então, no caso aqui, esse convite de Jesus aqui, ele é bem diferente, por exemplo, de um convite que ele vai receber um pouco mais à frente de um homem chamado Simão, o leproso, onde estava também Lázaro e suas irmãs, e ali foi um convite para realmente mostrar alegria e gratidão pela presença de Cristo. Mas aqui não. O convite aqui de um dos líderes dos fariseus era para provar Jesus, era para tentar, de alguma forma, derrubar Jesus, colocá-lo contra a lei de Deus e tê-lo do que o acusar. Esse é o ponto aqui no convite de Jesus em Lucas 14. Agora, irmãos, o Senhor estava bem consciente do que estava acontecendo. Ele conhecia o coração dos homens. Você vai perceber que Jesus, ele nunca é pego de surpresa. Foram muitas as armadilhas que colocaram para derrubá-lo, mas ele nunca é pego de surpresa. As pessoas estão procurando alguma coisa para condenar em Jesus, porém Jesus, ele vira o jogo ao seu favor e ele é quem encontra coisas para julgar e condenar nas pessoas. E é isso que acontece aqui, irmãos, em Lucas capítulo 14. O Senhor aqui, ele vai expor a falsa piedade, a falsa humildade, a falsa religiosidade de alguns homens, daqueles que eram os líderes religiosos, mas também do povo de um modo geral. E ele vai fazer isso de uma forma direta, através de advertências diretas, mas também usando a sabedoria dele, ilustrando seu ensino por meio de parábolas que chamavam muito a atenção das pessoas, mas sempre com uma verdade séria e solene para os seus ouvintes. E Jesus, ele vai expor de fato aqui, irmãos, a maldade que havia no coração de algumas pessoas, que achavam que estavam servindo a Deus corretamente, que achavam que faziam parte do reino de Deus, mas que de fato estavam bem distantes do reino de Deus. E nós vamos ver isso aqui nas parábolas dos primeiros lugares na mesa, daqueles convidados mais orgulhosos, e também a parábola da ceia, onde um homem convida pessoas para o seu banquete. Do verso 1 ao verso 6, que é a introdução do capítulo, o Senhor vai desmascarar a falsa piedade dos fariseus. Irmãos, veja, o que está acontecendo aqui não é por acaso. Você pode depois, em casa, ler o capítulo 13,
E lá no capítulo 13, do verso 39 ao 52, o Senhor faz sérias acusações contra os fariseus, que eram um grupo de um partido religioso muito legalista naquela época, e também contra os escribas, que eram os intérpretes da lei. E o Senhor faz sérias advertências contra o legalismo e a hipocrisia deles. Você pode ver depois no capítulo 11, 39 a 52. E lá no capítulo 11 também, no verso 53 e 54, nós lemos que aqueles homens, ao invés de serem conduzidos ao arrependimento, eles ficam indignados com Cristo, e a partir dali eles começam a tramar e planejar um meio de derrubar Jesus, de condenar Jesus, de levá-lo à prisão ou à morte, colocando como alguém que estava contrariando a tradição deles e a própria lei de Deus. Isso explica a razão de que não só Jesus é convidado, mas também um homem doente foi convidado para aquele jantar. E diz que esse homem ele era um hidrópico, era o tipo de doença que ele tinha, uma doença que, devido a problemas renais, cardíacos ou hepáticos, ela fazia com que os tecidos se enchessem de água, inchando pernas e braços, e isso trazia uma dificuldade para aquele homem. E ele é convidado ali, não porque o anfitrião queria mostrar compaixão por alguém vulnerável, mas ele está ali, irmãos, como uma isca para pegar Jesus. Porque o que é que eles estão desejando ver? Eles estão querendo que Jesus cure aquele homem, para acusar Jesus de estar trabalhando, fazendo alguma atividade ilegal no dia de sábado. No dia de sábado. Então, veja, eles querem colocar Jesus contra a lei de Deus, contra o próprio Deus e contra todo o povo, todos os demais convidados ali presentes. Então, note aqui a situação. Irmão, se Jesus fosse indiferente à enfermidade daquele homem, ele seria um mestre incompassivo. Por outro lado, se ele curasse aquele homem, ele estaria, segundo a tradição dos fariseus, violando o 4º mandamento, de não fazer nenhum trabalho no dia de sábado. Então eles colocam aquele homem bem na frente de Jesus, para que ele possa, na mente deles, violar o 4º mandamento. Agora é interessante que Cristo ele já tinha feito várias atividades benéficas para as pessoas no dia de sábado. Ele já tinha curado pelo menos umas 6 ou 7 pessoas até aquele momento, no sábado. Ele expulsou um demônio de um homem, Lucas 4. Ele curou a febre de uma mulher, também lá em Lucas 4. Ele permitiu que os seus discípulos que caminhavam com ele e estavam famintos, colhessem grãos das plantações para matar a sua fome. Ele curou um coxo, um homem que tinha também uma mão ressequida, você vai ver isso também lá em Lucas 6. E ele libertou uma mulher que era aflita por um demônio e mais um cego. Então ele já tinha feito várias atividades positivas, benéficas para as pessoas no dia de sábado. Mas veja, aqueles homens querem de alguma forma acusar Jesus. É interessante, irmãos, como Jesus aqui vai virar o jogo em seu favor. Apenas com uma pergunta simples. É ou não é lícito curar no dia de sábado? Agora o Senhor coloca a situação, o problema nas mãos daqueles líderes religiosos. Se eles dissessem não é lícito, não pode de jeito nenhum, eles estavam mostrando falta de compaixão por alguém que carecia de ajuda. E se eles dissessem é lícito, eles estariam indo de encontro a outros colegas que afirmavam que não deveria fazer nada no dia de sábado, e também indo contra a própria consciência deles. É interessante, irmãos, que eles ficam calados.
eles não dão uma palavra. O Senhor até insiste mais uma vez, no verso 5, colocando eles numa situação bem contra a parede mesmo. Olha, se você tem um filho ou um animal, e se ele cai num poço no sábado, vocês não vão tirá-lo de lá? Não vão ajudá-lo? Não vão tirá-lo daquela dificuldade? E com certeza sim, mas eles se calaram, e esse silêncio deles revela um silêncio de covardia e incredulidade. Incredulidade. Eles não são conduzidos ao arrependimento. Nada puderam responder. Então percebam, irmãos, que estes homens, que se diziam não só os conhecedores, mas os praticantes da lei, não estavam revelando o amor nem por Deus e nem pelo próximo, porque eles estavam usando um homem doente para atingir e acusar a Cristo de desobediência. Mas o Senhor conhecia o coração deles, e o Senhor desmascarou aqueles homens da sua hipocrisia, da sua falsa piedade no dia de sábado. Irmãos, a gente já pode aprender alguma lição importante nessa primeira parte, de que para nós hoje nós temos o dia do Senhor, o nosso sábado cristão é o domingo, é um dia que Deus separou, é um dia que Deus reservou, irmãos, para nós expressarmos amor, para nós fazermos o bem. Então hoje é o dia para estarmos aqui adorando e celebrando a Deus pelos seus benefícios graciosos e redentivos para conosco, mas também é um dia para fazer o bem ao nosso próximo. E nós fazemos isso no culto. Quando você dá uma oferta, quando você é fiel nos seus dízimos e ofertas, você está expressando amor para com os necessitados, porque aquelas ofertas também têm esse objetivo de acudir os necessitados, por meio da obra diaconal. Então, é fazer o bem. Você está encorajando uns aos outros. Você pode também aproveitar esse dia para praticar a hospitalidade, e nós podemos fazer isso não só quando a gente hoje vai reunir para um almoço comunitário, mas também quando nós convidamos uns aos outros para as nossas casas, ou quando nós ajudamos alguém necessitado no dia do Senhor. Então a primeira coisa que a gente observa aqui é Jesus desmascarando a falsa piedade daqueles que se diziam conhecedores e praticantes da lei, mas estavam muito longe do reino de Deus por causa da sua hipocrisia. Agora, o Senhor, ele sempre observava o que acontecia ao seu redor, e sempre aproveitava as ocasiões, as circunstâncias, para trazer ensinamentos acerca do reino de Deus. Ele despediu o homem daquela casa, porque não era um ambiente propício, aquele homem curado seguiu a sua vida, mas Jesus ainda continuou ali observando, e ele não era o único convidado, havia muitos outros, e ele agora vai também levar uma palavra de advertência para aqueles convidados que estavam ali presentes. Isso está no verso 7 ao verso 11. Ele vai agora, irmãos, advertir contra aqueles que estão em busca de popularidade, que estão mais preocupados com o seu status social do que em servir a Deus humildemente. Irmãos, naquele ambiente hostil, onde alguns hóspedes, de forma egoísta e orgulhosa, assumiram os primeiros lugares na mesa, Jesus ensina a parábola, que aqui tem o título de Os Primeiros Lugares, mas também poderia se chamar a parábola dos convidados orgulhosos. E aqui o Senhor agora, ele vai ensinar, o princípio dessa parábola é a humildade no reino, dos súditos do reino de Deus. Irmãos, naquela época já era muito forte também essa questão de acepção de pessoas, de status social no meio das sociedades, e uma forma evidente e visível desse status, dessa acepção, era quando se tinha uma festa, quando se realizava um banquete, principalmente quando era um casamento. E a mesa, que tinha um formato mais ou menos de uma ferradura, e no meio aqui ficava o anfitrião,
e aqueles que estavam mais próximos eram as pessoas mais bem altas na escala social. E cada vez que ia ficar mais longe, é uma pessoa que tinha uma condição menor. E, às vezes, o anfitrião, ele já estabelecia o lugar de cada pessoa, e cada pessoa sabia onde tinha que sentar. Porém, às vezes, isso não era feito, e algumas pessoas chegavam e procuravam o seu lugar para sentar, e alguns sentavam nos primeiros lugares. Procuravam logo os primeiros lugares, para mostrar, preocupadas com a sua reputação, para mostrar que era uma pessoa importante. Então, note que a preocupação aqui não estava com o caráter da pessoa, mas com a sua reputação, com o que as pessoas iam pensar sobre elas. Então, o importante era ser bem visto pelas pessoas e não viver uma vida certa, correta e justa diante de Deus. Então, Jesus percebeu isso, irmãos. Naquela ocasião, as pessoas que foram convidadas correram logo para os primeiros assentos, perto do anfitrião. E é interessante que Jesus aqui não está contando essa história do nada, porque já há uma exortação sobre isso no Antigo Testamento, lá em Provérbios 25, versículos 6 e 7, e lá está bem claro dizendo que se você for convidado, não procure os lugares mais importantes, fica ali no teu lugar, tranquilo, e que você pode ser honrado, e não buscar a honra para si. E aí Jesus aproveita e dá uma lição aqui para garantir o ensino acerca da humildade, irmãos. É isso que o Senhor deseja ver no meio do seu povo. O Senhor não é influenciado pelo que as pessoas pensam ou dizem, mas o Senhor, Ele conhece os pensamentos e as motivações do nosso coração. Irmãos, o que é que Cristo quer ensinar para nós? O Senhor quer ensinar que não há lugar no seu reino, não há lugar na sua mesa, no seu banquete, na sua festa, para orgulhosos, para aqueles que só pensam em si mesmos, para aqueles que estão interessados com o que as pessoas pensam acerca deles e não em servir humildemente ao Senhor. Veja, da mesma forma que um anfitrião poderia honrar alguém trazendo mais para perto, ou desonrar outro colocando mais para baixo, a Bíblia diz que o Senhor, Ele humilha os orgulhosos e exalta os humildes. Então, quem vai comer pão no reino de Deus? Quem vai participar da festa do casamento do Cordeiro e sentar-se ao lado do rei? Aqueles que vêm humildemente, reconhecendo que nada são, que nada têm para oferecer, mas que o Senhor tem tudo o que eles necessitam, e eles vêm apenas para receber o que o Senhor tem para dar, e não para buscar honra para si mesmos, como muita gente se utiliza do Evangelho para buscar falsa popularidade, para buscar atração, para buscar atenção para si mesmos. Você vai ver isso no ministério, em pastores, líderes de igreja, artistas famosos, que usam o Evangelho para chamar a atenção para si, e não para servir a igreja. Você lembra quando Davi honra Mefibosete, o filho de Jonatas, que não era nada, um homem inválido, aleijado, que vivia numa terra deserta, sem popularidade nenhuma. Ele é chamado, o rei o honra e o faz sentar à sua mesa, ao seu lado, conforme nós lemos no Salmo 113, versículos 7 e 8. O Senhor pega os inválidos, aqueles que não são nada diante dos olhos do mundo, e os traz para perto de si, para sentar-se à sua mesa. É isso que Ele faz conosco hoje na Santa Ceia. Ele é um anfitrião, Ele está oferecendo a nós o pão e o vinho que representa a salvação, o seu sacrifício em nosso favor, e nós devemos chegar aqui não cheios de nós mesmos, não olhando para nós mesmos, não procurando a nossa glória, mas humildemente aceitando aquilo que Ele tem para dar a nós.
Porque, irmãos, o próprio Filho de Deus, o dono do ouro e da prata, do universo e de tudo que existe, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele abriu mão da sua glória. Ele se humilhou e veio habitar entre nós para morrer a morte da cruz em nosso lugar. É por isso que Paulo diz: tenham vocês também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele honra os humildes, mas ele abate, humilha e envergonha os orgulhosos. Mas notem que nessa história também, ainda nessa parábola dos primeiros lugares, o Senhor também faz uma advertência ao anfitrião, não só aos convidados, mas aquele que estava dando a festa. Do verso 12 ao verso 14, o Senhor ele se dirige ao anfitrião, dizendo, verso 12 a 14, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, aleijados, coxos e cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, tu a receberás na ressurreição dos justos. Entenda, Jesus não está proibindo confraternização entre nós, entre nossos familiares e amigos, não é isso que ele está condenando aqui. Mas a motivação com a qual você faz isso. Porque isso era muito comum naquela época, irmãos. Um anfitrião, ele ia convidar pessoas que depois poderia retribuir para ele, de alguma forma. Então ele convidava pessoas que poderiam depois retribuir com outras festas. Alguém que ele já tinha sido convidado por ele para uma festa anterior, e alguém que poderia chamá-lo para uma festa lá na frente. Então ele estava procurando uma recompensa com esses convidados, colocando as pessoas em dívida, né, para com ele, vamos dizer assim. Então, ou seja, a hospitalidade aqui não era uma expressão de misericórdia, de graça, não. Era uma evidência de orgulho e egoísmo. Era como se ele estivesse comprando o reconhecimento das pessoas. Vocês, olha, estou convidando vocês, mas lembre de me convidar depois. Eu convido quem tem condição, porque eu sei que ele vai depois me recompensar também com um convite. Então, o que é que Jesus está dizendo? Que a gente não deve trabalhar dessa maneira, irmãos, no seu reino, de oferecer algo com aquela intenção de receber algo de volta, algo em troca. É por isso que ele diz, olha, se você expressa a hospitalidade com a boa intenção de mostrar misericórdia, como por exemplo, acolhendo ou ajudando os mais vulneráveis, e aqui as pessoas que ele fala realmente eram pessoas vulneráveis, eram pessoas que não eram aceitas na sociedade, de um modo geral. Você não ia ver um cego, um aleijado, um coxo, um pobre, num daqueles banquetes, você não ia encontrá-los ali. Mas o que é que o Senhor quer dizer aqui, irmãos? Que nossos atos de misericórdia ou de hospitalidade, eles devem ser praticados sem esperar a reciprocidade. Ou seja, tem que ser com um espírito de amor desinteresseiro. De amor desinteresseiro. Porque é isso que agrada a Deus. É isso que Deus, é nisso que Deus se deleita, de tal forma, irmãos, que Ele se deleita. Que Ele diz, olha, no lugar de aplauso dos homens, no lugar de receber um convite de volta para um outro banquete, entenda, a recompensa para vocês está no céu, é eterna.
na ressurreição dos justos, no dia da volta de Cristo, vocês receberão a sua recompensa. Aqueles que querem a sua recompensa aqui agora, Jesus disse, já receberam. Então não tem nada mais para eles, porque não pode receber duas recompensas. Então, irmãos, nós precisamos fazer o bem por amor, não é visando a recompensa, mas entendendo que Deus graciosamente tem prazer em nos recompensar pela nossa expressão de generosidade, principalmente em favor dos mais necessitados. Isso aqui tem tudo a ver com aquilo que Jesus falou em outro lugar, quando ele falou que devemos acumular tesouros no céu, ou quando ele disse que nós devemos ser ricos para com Deus, ricos para com Deus, aos olhos de Deus, aos olhos de Deus. Então nós vivemos num mundo marcado pelo egoísmo, onde prevalece a preocupação, o que é que eu vou ganhar em troca, e não como eu posso servir, como eu posso beneficiar alguém. Isso não é o princípio do mundo, não é o princípio do mundo. Mas Jesus não deseja isso dos súditos do seu reino. Na igreja, nós somos chamados não a ser servidos, mas a servir, usando os bens e os dons que a graça de Deus dispensou na nossa vida. E assim você será, diante de Deus, considerado bem-aventurado. Bem-aventurado com a recompensa que Ele tem para lhe dar, que é eterna, porque Ele não vai esquecer nem um copo de água fria que você deu para alguém, mas também aquilo que Paulo diz lá em Atos, falando que Jesus disse, bem-aventurado, melhor, né? Mais abençoador é dar do que receber. Então isso é a lição que Jesus nos ensina aqui. E ainda mais, irmãos, Jesus aqui agora, ele já tinha desmascarado os líderes, os fariseus, pela falsa piedade, se diziam homens piedosos, mas de fato estavam distantes do reino, porque eles prezavam a Deus e ao próximo, e usaram o dia do Senhor, não para fazer o bem, mas para fazer o mal. Ele advertiu os convidados, que procuravam os primeiros lugares, revelando falta de humildade, de buscar apenas receber e não servir. O dono da festa, para que ele pudesse fazer o bem, não em troca de reciprocidade, mas de coração. E por fim, ele vai agora advertir todos os judeus, de um modo geral, a partir da parábola da grande ceia, que na verdade acontece naquele mesmo contexto. Ainda Jesus está naquele jantar. E alguém que ali se encontrava, um hóspede, um dos convidados, ele ficou bem entusiasmado com o que Cristo estava falando. E ele disse, no verso 15, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Irmãos, todo judeu tinha essa ideia, essa expectativa de que um dia, no reino futuro do Senhor, eles estariam presentes na grande festa, juntamente com Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do Antigo Testamento. Veja que é isso que está no capítulo 13, versículo 28. Ele fala que aqueles que rejeitaram o Evangelho, para eles haverá choro e ranger de dentes. Não haverá para eles lugar no reino de Deus. Mas, para outros, né? No reino de Deus, eles verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas ali. Os que não creram serão lançados fora. Os que não aceitaram o convite, que é o caso que Jesus vai falar agora. Mas eles tinham essa ideia de comer e beber e festejar no reino eterno, com Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. Então, o que é que a gente percebe aqui?
Jesus está agora desmascarando a falsa confiança na salvação por parte de um judeu. Apenas porque fazia parte do povo, era herdeiro de sangue de Abraão, tinha as promessas, porém rejeitaram o Messias, rejeitaram o Cristo. E, portanto, a exortação de Jesus é: ficarão de fora da festa. É interessante a forma como Jesus vai destacar isso aqui. Ele vai falar de uma festa em que um homem que tinha condições, que tinha posses, ele resolveu dar um banquete e convidou os seus amigos para festejar com ele. Não diz exatamente qual era o motivo da festa. Essa parábola é muito parecida com uma que está em Mateus 22, que é a grande ceia também, mas lá diz que era a festa do casamento do filho do rei. Aqui Lucas não fala, mas era um momento de festejo e ele queria compartilhar com seus amigos. E naquela época, irmãos, era diferente da nossa cultura hoje, que quando você vai celebrar um casamento, um aniversário, você manda o convite uma só vez para a pessoa. Um papel, talvez hoje em dia por celular, de repente. Só que naquela época, as pessoas recebiam um convite, primeiramente, confirmavam presença, e no dia da festa, elas eram lembradas novamente por um dos servos do dono da festa. E é o caso aqui que está acontecendo. E, geralmente, a ideia é que o dono da festa, ele queria saber mais ou menos quantas pessoas estariam presentes, para que ele pudesse abater a quantidade correta de animais, suficiente para todos. E também, no primeiro convite, se realmente você não tinha condição, você dizia: não posso. Mas o problema aqui é que aqueles homens disseram que não podiam no segundo convite, quando já estava tudo praticamente preparado para a festa. Então, o anfitrião esperava que eles estivessem presentes naquele festejo, naquele banquete. Então, o que é que acontece? Eles insultam o anfitrião, eles manifestam desprezo por ele, menosprezo, quando eles rejeitam o convite. E até de uma forma, irmãos, bem até humorada aqui, apresentando desculpas esfarrapadas para defender a mudança de planos. Perceba que Jesus até fala ironicamente. O primeiro hóspede diz: olha, eu comprei um pedaço de terra, um terreno, um campo, e eu preciso vê-lo. Eu preciso ver esse terreno. Só que ele podia ver em outro dia, ele podia ver em outro momento. E também você não ia comprar uma coisa sem antes ver, né? E outro detalhe: a maioria das festas naquela época eram realizadas no período da noite. Então ele não podia ver a terra à noite. Ele podia ter feito isso ou podia deixar para fazer no outro dia. Então, é uma desculpa frágil. O outro fez uma compra de 10 bois e ele queria experimentar, ver se realmente os bois eram apropriados para o serviço que ele tinha para eles. Da mesma forma, ele poderia ver isso antes também. Ele poderia marcar um outro momento, os bois poderiam esperar um pouco, descansar um pouco. E ainda mais a questão aqui também do casamento. O terceiro diz: olha, eu não posso porque eu me casei. E claro que a festa dos judeus, principalmente a festa do casamento, ela durava 7 dias, e era feita com muita antecedência, e certamente o convite também foi recebido com muita antecedência. Ele podia ter se organizado, ou até mesmo conversado com a sua esposa: olha, fica aqui um pouco na casa da sua mãe, do seu pai, eu vou festejar com meu amigo e retorno algumas horas. Então, todas as desculpas aqui não tinham sentido. Claro, no Antigo Testamento havia uma lei que, se realmente
o casal, né, o jovem recém-casado, ele era dispensado da guerra para realmente curtir o seu casamento, viver os primeiros dias com a sua esposa. Mas aqui, uma festa, ele podia ter aceitado aquele convite. Então, ou seja, cada situação aqui faz referência a negócios e assuntos familiares que poderiam ficar em segundo plano em relação ao convite que já tinha sido anteriormente aceito. E naquela cultura, irmãos, do Oriente Médio, rejeitar um convite tinha até em determinadas tribos árabes. O que eles fizeram aqui era motivo para até uma guerra, começar uma guerra entre tribos ou nações. Então era algo muito sério o que eles fizeram aqui. Os bois poderiam ser vistoriados, o terreno também, no dia seguinte. A noiva poderia esperar um pouco na casa da sua mãe, algumas horas. Ou seja, desculpas esfarrapadas para não aceitar o convite da festa. A advertência de Jesus é que muitas vezes nós colocamos os nossos interesses da nossa vida terrena acima do seu chamado para vivermos em comunhão com Ele. Colocamos outras coisas acima da prioridade que é viver na presença de Deus. Nós prometemos amar ao Senhor de todo o coração, servi-lo, estar presente com Ele, mas muitas vezes, irmãos, nossas obrigações, nossos relacionamentos assumem o primeiro lugar. Não é que Jesus está condenando aqui comprar um terreno, comprar bens, possuir recursos, casar e dar os seus filhos em casamento. Ele não proíbe nada disso, tudo isso é legítimo e tudo isso é para a gente desfrutar, sim. Mas essas coisas podem se tornar um peso na nossa vida quando nós as colocamos acima, ao lado ou no lugar de Deus, no lugar do nosso Deus. E para terminar aqui, essa parábola mostra que aquele homem que ofereceu o banquete, ele não ia jogar a comida fora, então ele manda os seus servos reunir as pessoas mais carentes da sociedade, nas ruas, nos becos, e trazer todos para ocupar os lugares na festa. Os marginalizados, os mendigos, os que eram indesejáveis para participar de uma festa, todos foram chamados para se fazer presente. E ainda tinha lugar, eles tragam mais pessoas, eu quero que todos tenham o seu lugar na minha festa, para que aqueles que porventura venham mudar de ideia depois, não encontrem mais lugar na festa. A porta está fechada para eles. Então note novamente aqui, o pobre não tinha dinheiro para comprar terra, então ele não ia dar nenhuma desculpa. O cego não tinha como examinar um animal, não podia dar uma desculpa. E geralmente essas pessoas, coxos, cegos, dificilmente eram dados em casamento. Então também não podia ter uma desculpa. Todos foram chamados e careciam de alimento e foram para o banquete, que era gratuito, irmãos. Era de graça. E eles adentraram na festa do rei e participaram do grande banquete. Aqui o Senhor traz uma advertência, uma mensagem, claro, aqui tem uma advertência para os judeus daquela época, que tinham a convicção de que iam comer pão no reino de Deus, participar da festa com Abraão, Isaque, Jacó e os profetas. Porém, ao rejeitar Jesus, eles estão jogando isso fora, porque somente aqueles judeus que creem em Jesus como Messias é que realmente vão participar dessa festa. Então Jesus repreende-os, mas ao mesmo tempo Lucas, como é um evangelista voltado para os gentios no seu evangelho, ele mostra que a mensagem da salvação
O banquete do Cordeiro, a festa do casamento, a vida eterna, a salvação é para todo aquele que crê, independente da sua condição social, da sua nacionalidade. Quem crê, quem aceitar o convite, é aceito, faz parte da festa. Aqui também nós temos um apelo missionário para a igreja. Aqui nós temos um chamado, irmãos, que nós temos para o mundo. Dizer para eles o mesmo que aquele servo disse às pessoas que ele foi buscar: olha, tudo está pronto, a festa está preparada, apenas aceita o convite, vem e toma o teu lugar na mesa e desfruta das boas dádivas do anfitrião. O problema é que muitas pessoas têm cometido o mesmo erro daqueles convidados. O evangelho é pregado, as boas novas de Cristo são anunciadas, e muitas vezes as pessoas apresentam as suas escusas injustificadas. Eu tenho que cuidar disso, eu tenho que fazer aquilo primeiro, eu tenho que viver a minha vida por mais um tempo. E quando ela se dar conta de querer aceitar esse convite, pode ser tarde demais. Como foi para aqueles homens. Não havia mais lugar porque o ambiente da festa estava cheio. A porta foi fechada e não havia mais lugar para elas. Isso se aplica a um descrente, mas pode ser também um membro da igreja que, talvez por não querer largar o pecado em sua vida, ele deixa de cear, ele deixa de aceitar o chamado de Deus para celebrar a ceia por causa do pecado. E o Senhor chama nesta manhã, todos nós, a aceitarmos o seu convite, a estarmos diante dele, sem nada nas mãos, para receber tudo aquilo que ele tem para nos dar. Irmãos, o chamado aqui, o convite aqui não é para um enterro, não é para um funeral, que é um convite doloroso. Às vezes nós vamos por consideração, e muitos não gostam de estar ali, realmente é doloroso. Mas o convite é para uma festa, a maior festa que existe, o casamento do Cordeiro. E devemos aceitar esse convite com alegria, e também chamar outros para estar conosco nesse convite, para fazer parte dessa festa, porque há lugar para muitos, há lugar para todos que vêm arrependidos, humildes, sem nada nas mãos. O banquete é farto, é abundante para todo aquele que crê. Que Deus nos livre das escusas e das desculpas injustificadas, e nos dê a boa disposição de atentar para o seu convite. É Ele quem diz à igreja: venham a mim cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu darei a vocês do meu descanso. Amém. Que Deus abençoe, nos fortaleça com a sua palavra. Meus irmãos, vamos cantar o hino.